E aí, já tomou seu cafezinho hoje? Pois é, hoje a gente vai falar sobre o café. Recentemente saiu no New England Journal of Medicine, que é uma revista internacional de medicina muito importante, muito famosa, falando sobre o café. Eu trouxe alguns pontos para a gente conversar aqui. Então, primeiro, café é uma das bebidas mais consumidas no mundo. Todo mundo toma um cafezinho, a maioria das pessoas gosta, e nele tem cafeína. A cafeína é uma substância psicoativa e também uma das mais consumidas no mundo e que pode trazer efeitos no nosso cérebro, pode trazer efeitos na nossa performance e outros efeitos. Agora a grande pergunta que fica é, será que ela faz mal? Será que ela tem risco de aumentar câncer? Será que ela vai dar pra gente um aumento do risco cardiovascular? A gente vai ter mais infarto? A gente vai ter mais AVC? Sei lá. Será que isso vai trazer algum prejuízo? É isso que a gente precisa discutir hoje. E foi isso que esse trabalho mostrou pra gente. Ele foi publicado agora em julho de 2020 e trouxe pra gente alguns questionamentos. O café, a cafeína, na verdade, ela está presente em várias bebidas, não só no café, mas tanto no guaraná, em algumas bebidas energéticas, que ela é artificialmente acrescentado, também tem em vários comprimidos, às vezes o pessoal usa cápsulas para academia e coloca a cafeína para melhorar a performance. No estudo ele começa falando para a gente da seguinte forma: o pico de ação da cafeína, que tem metabolização hepática, vai ser em torno de 15 minutos a 2 horas. Esse tempo ele pode variar um pouco de acordo com a pessoa que está ingerindo esse café. Por exemplo, no tabagista ele vai ser muito mais rápido. Daí a explicação do tabagista tomar muito mais café, principalmente quando ele está fumando. Já na gestante, esse momento vai ser diferente e ela vai ter um tempo muito maior para chegar no pico de ação. Então aquele café ele vai passar muito mais tempo no corpo da gestante. Aí ele passa a falar ainda para a gente sobre a cafeína e seus efeitos no cérebro. Ele diz que a cafeína ela vai fazer uma antagonização com algumas moléculas que geram fadiga no nosso corpo. Dessa forma, ela vai trazer para a gente maior prontidão, maior sentido de alerta e vai reduzir o tempo de resposta, fazendo com que a gente fique mais atento. Existe uma relação ainda, que ele comenta no texto, falando sobre o uso de analgésicos com a cafeína, dizendo que talvez ele potencialize o benefício desses analgésicos. Naturalmente que se a gente tem muito mais estímulo psicoativo, a gente vai ter também uma diminuição do sono. A gente sabe, já ouviu falar de muitas pessoas que usam o café para ficar acordado à noite, para estudar e tal. Da mesma forma, isso pode ser um efeito adverso. E isso chega muito no nosso consultório de geriatria. Paciente idoso que não consegue dormir à noite, mamãe não consegue mais dormir, vovô só faz ficar acordado a noite toda. E a gente pergunta sobre o café, porque o café pode estar envolvido nessa piora do sono. E uma das nossas principais condutas é diminuir a ingesta do café. Especialmente quando as doses passam de 200 ou 400 miligramas de cafeína. Naturalmente que a partir do momento em que a gente usa café, a gente vai desenvolvendo um pouco uma diminuição da sensibilidade. Então a gente vai precisando de mais café, a gente vai gostando de tomar e você vai querendo mais e mais e mais. Então, o contrário também é verdade. A partir do momento que você está tomando café e você para de tomar aquele café, você pode ter eventos de abstinência. Então ele coloca que a gente, se tiver uma abrupta suspensão do café de rotina, você pode ter sintomas como fadiga, dor de cabeça, sintomas gripais de fato. Isso a gente sabe que acontece. As bebidas energéticas, como eu falei no começo, elas podem ter alguns efeitos colaterais, especialmente porque normalmente eles colocam grandes quantidades num comprimido ou então na bebida em si, e você não está acostumado com aquela grande quantidade, toma aquele café e ela pode dar algumas alterações cardiovasculares de fato, como palpitações, aumento do intervalo QT e às vezes até um aumento súbito da pressão. Isso pode sim ser danoso, especialmente aquelas pessoas que usam isso com álcool em festas e tal, faz insônia em grandes períodos. Aí ele coloca assim, então o café ele vai fazer mal ou não? Será que tem algum malefício nisso? E a pesquisa foi feita da seguinte forma: eles pegaram um grupo de pessoas, fizeram um estudo prospectivo e acompanharam aquelas pessoas durante um bom tempo e foram avaliar se efeitos na hipertensão aconteciam de forma sustentada e traziam desfechos cardiovasculares negativos e desfechos cardiovasculares em geral. Houve sim a percepção do aumento do LDL, que ele coloca como moderada, modesta na verdade, e que isso não levou a um aumento no risco de infarto ou AVC. Ele diz que o consumo de 3 a 5 xícaras de café por dia, sendo uma xícara em média de 235 ml, que ele coloca lá no texto,
ele diz que houve uma redução no risco de AVC e de, em geral, eventos cardiovasculares. Ok. Então, não faz mal. A gente acabou de descobrir que não faz mal, talvez faça até algum bem, algum benefício. Então vamos pensar um pouquinho em outras coisas mais. Por exemplo, diabetes. Eles foram pesquisar e viram que o café ele pode diminuir um pouco a fome, que é benéfico no paciente diabético. Ele pode aumentar o metabolismo basal, trazendo inclusive um aumento na termogênese, fazendo com que esse paciente chegue a perder peso e diminua a resistência à insulina. Outro grande ponto foi, será que esse paciente ele vai ter um aumento de câncer? Eles viram que não existe uma relação positiva de câncer com o café. Na verdade, existe uma relação inversa. A partir do momento que o paciente toma café, ele tem menos câncer. Entre os cânceres que ele cita, ele coloca câncer de pele, não melanoma, câncer de vesícula biliar, câncer de mama, próstata, endométrio e o carcinoma hepatocelular. Então, ele pode ter um grande benefício em evitar câncer. No fígado, ele também diminui o risco de fibrose, de cirrose hepática, fazendo que, especialmente no uso do café, fazendo que a gente fique protegido de algumas complicações desse tipo de doenças crônicas. Ele também diminui o risco de cálculos de vesícula, cálculo renal. E indo para a parte neurológica, eles perceberam que uma população que toma café tinha uma prevalência menor de doença de Parkinson. Isso não necessariamente significa que a gente agora vai começar a tomar café para evitar Parkinson, mas eles viram que populações que tomam café tinham menos a doença, pareciam ter menos a doença. Outras coisas, como doença de Alzheimer, não foi identificado nenhuma relação propriamente dita nesse texto. Ele fala ainda que diminui o risco de suicídio e o risco de depressão nos pacientes que usam café. Em relação à gestação, eles perceberam que a cafeína ela diminui a vascularização para os vasos que irrigam o bebê, e isso pode fazer com que a gente tenha perda gestacional quando o uso de café é exagerado. Não vamos se aperrear agora e ficar assustado, eu não posso mais tomar café. Mas o que eles perceberam é que grandes usos de cafeína acima de 200 miligramas poderiam trazer algum malefício. Então, perda do feto, ou então diminuição no peso do bebê ao nascer. Então, baixo peso ao nascer poderia acontecer. Certo? Então, em sua maioria, as evidências são positivas para o café. Ele diz que se uma pessoa fizer uma ingestão de 3 a 5 xícaras, como eu comentei anteriormente, você vai reduzir inúmeras doenças crônicas, podendo trazer grande benefício para a saúde. Mas ele faz uma ressalva. Ele diz que, em média, o que a gente sugere no texto, ele bota 400 miligramas para o adulto, que não está grávido, né? E 200 miligramas para as mulheres gestantes. Então, não é ausência de café. Então, sim, o café ele é benéfico, ele pode trazer grandes coisas boas para a sua saúde e ele pode fazer parte da sua escolha de envelhecer com saúde. Certo? Até mais, pessoal. Obrigado, vou tomar meu cafezinho.